Olá, meus queridos. Eu quero falar para vocês hoje sobre 10 coisas que você deve saber sobre o julgamento do grande trono branco. Mesmo que você não saiba do que se trata esse assunto, no decorrer aqui da minha explanação você vai entender melhor. É muito fácil nós ficarmos desencorajados e desanimados pela presença desenfreada do mal e da injustiça nesse mundo de hoje. É muito fácil. Isso faz com que nós fiquemos pensando: alguma coisa será feita para levar à justiça aqueles que perpetraram tanta maldade? Tudo isso que vem acontecendo em nossos dias? Alguma coisa será feita para recompensar aqueles que são justos? A resposta, meus queridos, é sim. Temos essa certeza por causa do que lemos lá em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Está escrito lá assim: Então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. Da sua presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Então, meus queridos, eu vou falar 10 coisas a respeito do que vocês precisam saber, do que vocês têm que ter em mente com relação a esse trono. O que nós temos lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15, é um retrato detalhado, gráfico do julgamento que foi mencionado pela primeira vez em Apocalipse 11, no versículo 18. Está escrito assim: As nações se enfureceram, mas a tua ira veio, e o tempo para os mortos serem julgados, e para recompensar os seus servos, os profetas e santos, e os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e para destruir os destruidores da terra. Simplificando, o tempo da paciência, a longanimidade e misericórdia de Deus, ele acaba nesse momento. Chega então ali a hora do julgamento. Paulo, advertiu os filósofos de Atenas. Em Atos 17, ele declarou de forma inequívoca, clara, que Deus fixou um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Se vocês quiserem ler, está lá em Atos, no 17, no 31. Vocês provavelmente já ouviram as pessoas falarem do julgamento final com o julgamento do grande trono branco. Essa linguagem vem lá do versículo 11. Vimos anteriormente em Apocalipse 4, no versículo 5, a descrição de João do trono de Deus e da majestade e beleza que o cerca. Mas o trono também é lugar de onde Deus trará julgamento sobre o mundo incrédulo. A brancura do trono simboliza a própria natureza de Deus e a justiça com que ele julga. Esse julgamento final ocorrerá na época da segunda vinda de Cristo, imediatamente após a libertação de Satanás do abismo e sua última e fútil tentativa de destruir a igreja. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 20, do 7 ao 10. Está escrito assim: E quando os 1000 anos terminarem, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Os pré-milenistas, eles acreditam que o julgamento do grande trono branco ocorre após um reinado de 1000 anos de Cristo na Terra. E os amilenistas, eles acreditam que acontecerá no final da presente era da igreja, imediatamente procedendo à inauguração do Estado eterno e a vinda dos novos céus e nova terra. Meus queridos, a presença de Deus no trono de julgamento é tão poderosa que a terra e o céu fugiram, é o que está escrito. Essa é simplesmente outra maneira de descrever a agitação cósmica dos julgamentos de Deus e o trauma causado no reino material criado. Em várias ocasiões em Apocalipse, João falou de grandes terremotos e montanhas e ilhas sendo arrancados do lugar e jogados de lado. Escurecimento do sol, da lua e das estrelas caindo na terra. O ponto de tudo isso é que a primeira criação, a criação que foi submetida a uma maldição por causa do pecado do homem, agora está fugindo para nunca mais ser vista e logo será substituída pela segunda e última criação, a nova criação, os novos céus e a nova terra. Isso está lá em Apocalipse, do 21 ao 22. João fala de ver os mortos, pequenos e grandes, no versículo 12.
Isso, sem dúvida, é uma referência a toda a humanidade de todas as épocas, todas as pessoas que já existiram, tanto incrédulos quanto crentes. O fato de estarem diante do trono indica que ocorreu uma ressurreição universal. Todos, sem exceção, eles estão agora diante de Deus em seus corpos ressuscitados. Isso é confirmado lá no versículo 13. Também está lá em João 5, 28. Está escrito assim lá em João: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Deus. Que tanto os crentes quanto os incrédulos estão diante do trono do julgamento é evidente também pelo fato de que os dois conjuntos de livros são abertos, né? Os livros e o livro da vida. Os livros que são abertos contêm o registro de tudo o que todo incrédulo já fez ou disse. Deus fará justiça para incidir sobre eles em perfeita harmonia com os atos que cometeram. Mas aqueles que são pela fé em Cristo não serão julgados, meus queridos, com base em suas obras, mas serão julgados apenas pelo fato de seus nomes estarem ou não escritos no livro da vida. Esse livro ele aparece anteriormente em Apocalipse, no 3, no versículo 5, no 13, no 8 e no 17 também, no versículo 8. Lá é dito que os nomes nele escritos, eles foram escritos desde a fundação do mundo. Esse é o livro da vida do Cordeiro, é o registro daqueles de todas as nações que ele comprou para Deus, com seu sangue. Com o sangue de quem? Com o sangue de Cristo. É o único livro em todo o universo que soletra a diferença entre a vida eterna e a morte sem fim. Somente aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo escaparão do julgamento do lago de fogo. Nós sabemos que todos os que são crentes em Jesus Cristo serão julgados, todos, sem exceção. Mas não é um julgamento para determinar quem entra no reino de Deus e quem é excluído. Não, queridos, não é isso. É um julgamento para determinar as recompensas de Deus, aquelas que Ele vai conceder pelas obras que eles realizaram para a glória de Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do 8 ao 10. Bom, o foco aqui ele está no julgamento de todos os incrédulos, de todas as épocas da história humana. E você pode ter certeza de que ninguém será exonerado, ou seja, ninguém vai escapar ou vai ser considerado inocente. O estilo de vida perverso dessas pessoas, egoísta, sensual, ímpio, da humanidade incrédula, será testemunha contra eles. Os pecados deles é que testemunharão contra eles. A única esperança de absolvição é o sangue de Cristo. Mas esse sangue eles desprezaram, né, e rejeitaram ao longo da vida deles nesse mundo. Como sabemos que os crentes em Cristo não serão julgados com base em suas más e pecaminosas ações? Nós sabemos disso porque Deus declarou que nunca mais se lembrará de nossos pecados. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 12. Está escrito assim: pois serei misericordioso para com suas iniquidades, e não me lembrarei mais de seus pecados. Ele lançou todos os nossos pecados para trás das suas costas. Isso está lá em Isaías 38. Eis que foi para o meu bem, que eu tinha grande amargura, mas no amor você entregou minha vida no poço da destruição, pois você lançou todos os meus pecados atrás de você. Está em Isaías no 38:17, tá? Eu acabei não falando. E também Davi, ele declara lá no Salmo 103, ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Mas sim, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. João fala da morte, do Hades, do inferno, que serão lançados no lago de fogo. Esta é novamente uma forma simbólica de descrever a derrota da morte. Sim, meus queridos, a morte também será derrotada. Paulo ele fala sobre isso lá em 1 Coríntios, no 15, no versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Sim, meus queridos, a morte, que tanto nos maltrata, ela também será destruída. Ele diz o seguinte, novamente,
O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte e o Hades, inferno, né? Melhor dizendo, eles serão lançados no lago de fogo, assim como a besta e o falso profeta. Essa é a maneira de João descrever a derrota final dos inimigos de Deus e a sua vitória eterna sobre todas as forças ou pessoas que se opuseram a ele. Sim, meus queridos, a vitória final é de Deus, é Deus quem vence. João descreve esse julgamento final como a segunda morte. A primeira morte é a morte física, meus queridos, todos morrerão. A segunda morte é a morte espiritual, separação eterna. Vou repetir, separação eterna da presença de Deus. Nunca precisamos temer enfrentar a segunda morte, pois o próprio Jesus disse em Apocalipse 2, no versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor não receberá o dano da segunda morte. Isso ecoa o que João disse em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 6. Ou seja, que a segunda morte não tem poder para os crentes que experimentam a primeira ressurreição. Então, meus queridos, se vocês estão em Cristo, o julgamento do grande trono branco vai ser um evento tremendo na existência de cada um de vocês. Um evento de vitória. Porque a vitória final ela é de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.